Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Jailton novamente. Vamos dar início aqui à nossa aula de hoje sobre ciclo evolutivo e bioluminescência, dando continuidade às nossas aulas de entomologia geral do curso de biologia da UFR. E vamos dar sequência então. Então a gente vai falar sobre o ciclo evolutivo dos insetos. O que é esse ciclo evolutivo? Então, ele refere-se ao desenvolvimento do inseto, que vai envolver o crescimento e a mudança da sua forma quando existir. O desenvolvimento ele pode ser embrionário e pós-embrionário. Então, o embrionário ele vai iniciar-se após a fecundação e termina com a eclosão da forma imatura. E aí a gente vai ter também aqui nas espécies paternogênicas, onde não necessita de troca de gametas do macho e da fêmea para formar o novo ser. O início do desenvolvimento ele parece estar ligado à entrada de oxigênio do ovo ou algum outro estímulo mecânico. O desenvolvimento pós-embrionário ele vai iniciar-se aí a partir da eclosão da larva e vai terminar com a emergência do adulto. Tempo em que o inseto imaturo ele transforma-se no inseto adulto. E o desenvolvimento descontínuo e com várias equidízes, que é a troca do exoesqueleto do inseto. Então, essa troca desses esqueletos ele vai proporcionar o crescimento e, em algumas espécies, a mudança da forma, que a gente chama de metamorfose. Nas fases de desenvolvimento pós-embrionário, na fase larval, é a primeira fase pós-embrionária, que vai caracterizar por um intenso crescimento. E é onde eles vão se alimentar bastante ali para conseguir crescer e acumular energia. Se classificam de acordo com a sua forma e a gente vai ter vários tipos de larvas. Então a gente tem aqui a primeira, a larva vermiforme, que em forma de verme, que ela é ápoda, ou seja, ela não tem pés, elas são afiladas e branco-leitosas. E o exemplo que a gente tem, as larvas de moscas. Então aqui a gente tem um exemplo, então geralmente nas frutas aí as moscas botam os ovos e a gente tem essas larvas em formas de verme. Tem a eruciforme, que é denominada lagarta. Elas vão ter 3 pares de pernas torácicas, mas também pode apresentar outras patas aí na parte outras pernas na parte do abdômen. Então aqui a gente tem como exemplo os lepidópteros, que seriam as borboletas. Então aqui a gente vê aqui os 3 pares de pernas torácicas. E aí pode apresentar aqui também alguns pares de pernas na região abdominal. Essas pernas abdominais elas podem aparecer em alguns himenópteros. A limaciforme ela é semelhante a lesmas achatadas. A gente vai ter aí os representantes na classe Diptera, na família Syrphidae. Aqui é o exemplo da larva limaciforme. Tem a curculioniforme, que ela também é ápoda, também não tem pernas, recurvada, cabeça diferenciada e quitinizada, e ela também é branco-leitosa. Essa aqui a gente tem aqui da classe da Coleóptera, a família Curculionidae, que é o exemplo que tem. Tem outro tipo de larva, é a carabiforme, que é alongada com 3 pares de pernas torácicas curtas. Ela habita o solo e é predadora. Então, nesse caso aqui,
a gente tem uma larva que ela já é mais... ela é mais rápida, né? Ela tem uma movimentação mais rápida. Aqui a gente tem um exemplo da ordem Coleoptera, a família Carabidae. Então, aqui a gente tem, isso aqui é uma larva, não é um inseto adulto, e ela consegue ser predadora aí no solo. Tem outro tipo de larva, que é a Scarabeiforme, que ela é recurvada com 3 longos pares de pernas torácicas, da ordem Coleoptera também, da família Scarabeidae. A gente começa a embolar a língua com esses nomes, né, de família. Então aqui a gente tem o exemplo da larva Scarabeiforme. Aí tem a Campodeiforme, que ela possui 3 pares de pernas torácicas alongadas. A gente tem como exemplo aqui a ordem Coleoptera, a família Coccinellidae. Essa é até bonitinha, essa larva. Parece um insetinho adulto já também, mas é uma larva. Esse aqui é um outro tipo de larva, que ela é a Elateriforme, que ela é alongada, achatada, tem corpo quitinizado, tem 3 pares de pernas torácicas e curtas. Aqui dá pra ver pelo menos uma patinha aqui, outra aqui. A outra a gente não consegue ver porque tá... não dá pra ver porque é da mesma cor aqui do tronco da árvore onde ela está. Aqui a gente tem como exemplo a ordem Coleoptera e a família Elateridae. Outro tipo de larva, a Buprestiforme, que ela também é ápoda, cabeça pequena, segmentos torácicos alongados. A gente tem aqui como exemplo a ordem Coleoptera e da família Buprestidae. Aqui parece que a cabeça é bem grande, né? Falando aqui que a cabeça é pequena, porém a cabeça é só essa partezinha mais escura aqui na ponta da larva, tá? Então aqui a gente tem a cabeça, né? E essa aqui já é o segmento torácico aí. A Cerambiciforme, que é semelhante à Pubrestiforme, só que ela apresenta segmentação mais nítida e a parte anterior do corpo pouco destacada. A gente tem como exemplo a ordem Coleoptera, família Cerambicidae, é muito parecida com a que a gente viu anteriormente. E aí a gente tem, após aí a fase das larvas, a gente tem a fase pulpal, que também está na fase de desenvolvimento pós-embrionário. Então essa aqui é a segunda fase pós-embrionária, a primeira vai ser a larval, e ela apresenta uma aparente dormência. Aí a gente tem os tipos de pupa, que a gente tem a livre ou isarada. Ela possui apêndices visíveis e afastados do corpo. A gente tem como exemplo aí Coleoptera e Hymenoptera. O exemplo aqui embaixo, a imagem. A gente tem a Obtecta. Ela tem apêndices aderidos ao corpo. Pode não ser envolvida por nenhuma proteção e a gente chama de pupa nua. O exemplo aqui da Obtecta. E pode conter fios de seda, que a gente chama de pupa em casulo. A imagem aqui do lado. E a gente também pode ter, além dos fios, pedaços de ramos, folhas e outros, que a gente chama de pupa em estojo, que é esse exemplo aqui que a gente está vendo do lado. Tem a coarctada, que é envolvida pela exúvia do último instar laval, que é típica de dípteros.
aqui a gente tem a imagem da coarctada. E aí depois disso a gente vai entrar na metamorfose dos insetos. Então a maioria dos insetos elas vão sofrer a metamorfose e as formas mais jovens elas vão mudar para transformar-se em adultos. Ou seja, nem todos os animais nascem com uma imagem semelhante ao de um adulto, né? E aí só vão crescer. Na verdade, os insetos eles passam por essa etapa de metamorfose, onde a gente tem esses estágios que os animais eles se modificam aí durante a sua vida. Então, os tipos de metamorfose pode ser a metabolia, que não há mudança de forma, que a gente tem como exemplo de Sanura, que eles vão, após eclodir do ovo, vão ter já os estágios jovens que vão crescer e o pequenininho aqui ele já vai ser muito parecido com o adulto, que vai acontecer que ele vai crescer conforme os estágios. A hemimetabolia ocorre uma metamorfose incompleta, que não vai ocorrer a fase da pulpa. Então, o inseto recém-eclodido ele vai assemelhar-se ao adulto, com a diferença de tamanho, de asas e órgãos genitais imaturos. E as fases imaturas vão receber o nome de ninfa. Então, na hemimetabolia, a gente vai ter esse estágio de ninfa. Aqui a gente tem um exemplo, então, do exemplo dos percevejos. Os ovos vão eclodir, já vai aparecer aqui a fase de ninfa, que vai ser parecido com o inseto adulto, porém aí vai ter diferenciações de asas, de tamanho e de órgãos sexuais imaturos. Aqui a gente tem um outro exemplo, né? Esse aqui da Orthoptera. Então, o grilo, ele vai nascer muito parecido com a forma adulta, porém sem asas, e essa asa ela vai se desenvolver aí conforme a fase jovem do inseto. Aqui a gente tem da Odonata, das libélulas, então eles também vão eclodir sem asas, e aí conforme eles vão crescendo, vai aparecendo as asas. Aqui a gente tem da Blattode, que a gente vê o ciclo de vida da barata. Então, os ovos que vão estar dentro das cápsulas, cada cápsula vai conter em torno de 30 a 45 ovos, que vão eclodir aí em torno de um mês. Aí vão nascer aí desses ovos em torno de 80 a 85% dessas ninfas. Essas ninfas vão demorar em torno de 2 meses para desenvolver um indivíduo adulto, tá? E aí esses adultos eles vão viver cerca aí de 7 a 8 meses. Então a importância aí de acabar com esse ciclo da barata, por exemplo, em casa, né? Então, se você vê o ovo, retirar o ovo e destruí-lo antes de um mês. Porque após isso vai nascer as ninfas, após 2 meses vai estar o inseto adulto e vai gerar o ciclo novamente. E uma fêmea ela vai produzir em torno de 4 a 8 cápsulas de ovos durante a sua vida. E a gente tem esse outro tipo aqui de metamorfose, que é a holometabolia. Holo significa todo, né? Então aqui a gente vai ter uma metamorfose toda, então metamorfose completa. Tá? Então compreende-se as fases de ovo, larva, pupa e adulto. Aí aqui a gente vai ter os exemplos da classe da Coleóptera, da Lepidóptera, da Hemíptera e da Hymenoptera. Então tem o ovo, do ovo vai eclodir, vai se transformar na larva, a larva vai se transformar na pupa e da pupa vai nascer o indivíduo adulto. Aqui a gente vai ver um pouquinho sobre bioiluminescência. Então a gente vê aí que alguns insetos eles conseguem produzir fótons, luzes. A gente tem, por exemplo, os vagalumes, mas não são só os vagalumes,
que produzem essas luzes, tem alguns outros tipos de inseto, inclusive larvas também produzem essas luzes, tá? Como que acontece? Os insetos eles vão constituir aí a classe mais rica de espécies bioluminescentes, tá? Aí a maioria é encontrada na ordem da Coleóptera e da Diptera. Então aqui a gente tem como exemplo um inseto adulto, uma larva e os insetos adultos. Um aqui mostrando na parte, essa bioluminescência na parte do abdômen, a larva aqui durante todo o seu corpo e esse outro aqui mostrando a bioluminescência na parte da cabeça. Então o que é essa bioluminescência? É um processo de modificações químicas de moléculas presentes nos organismos. E ele vai acontecer dessa forma aqui. Então, geralmente precisa-se dessas duas moléculas aqui, que é a luciferina e a luciferase, tá? A luciferase é uma enzima que vai agir como catalisador na luciferina, que vai fazer com que ocorra essa reação química pela liberação de fótons. Então, o oxigênio ele vai estar presente aqui e vai fazer com que a luciferase entre em contato com a luciferina, que vai estar no inseto, e aí nessa reação a luciferase ela vai agir como um catalisador, ou seja, vai diminuir a energia para que essa reação aconteça, tá? A fim de que, por exemplo, não precise uma energia muito grande do inseto para ele liberar esses fótons. Essa luciferase ela permite que o oxigênio se combine com a luciferina, então o oxigênio ele só vai encaixar na luciferina com esse catalisador, que é uma enzima. Aí, após o oxigênio ele se conectar na luciferina, ele vai ocorrer uma reação e vai produzir os fótons de luz, que aí vai ser visível aos olhos nossos, dos seres humanos. E aí a luciferina, ela oxidada, né, a luciferina que recebeu os elétrons do oxigênio, ela vai tornar-se uma oxiluciferina inativa. E aí terá que se produzir outra luciferina para produzir outros fótons. Geralmente, pessoal, essa bioluminescência ela é utilizada para fugir de predadores, para procurar parceiros sexuais, também para utilizar a luz para procurar alimento, tá? Então, atrair o alimento, na verdade, né? Então, essa bioluminescência está presente aí na vida dos animais, tá? Então, pessoal, hoje a gente fica por aqui e tem uns bons estudos aí na parte da entomologia, tá? Abraços, pessoal!